Boa noite a todas e todos, né? Chegando aqui ao segundo encontro da segunda edição do curso História Integral Latino-Americana. Hoje aqui para trabalhar, né, dando continuidade aos estudos com o pensamento do Davi Copenau, a partir da obra Queda do Céu, e nos aprofundarmos aí nos estudos, nas epistemologias e ontologias latino-americanas, indígenas e indigenistas, aqui com foco na perspectiva de autores, né, e de próprios indígenas aí que trazem o pensamento, a sabedoria para compartilhar aqui através dessas obras, como é A Queda do Céu. E para isso a gente vai contar aqui com a contribuição da Lia, né, que está desde o início desse projeto aqui com a gente, do G-Gramsci, do Praxis, construindo e contribuindo aqui nesse processo de compartilhamento desses conhecimentos. A Lia já é conhecida, mas não custa a gente estar sempre repetindo aqui, principalmente para quem está chegando aqui pela primeira vez para participar do curso, né, que é professora da UES, da Universidade Estadual do Ceará, né, doutora em estudos latino-americanos pela Universidade Autônoma do México, a UNAM, mestre em Sociologia pela Universidade Federal do Ceará e graduada em Ciências Sociais também pela UFC. Além disso, também é líder do grupo de pesquisa Pensamento Social e Epistemologias Conhecimento da América Latina e Caribe. Então, tem aí, né, uma caminhada aqui de acúmulo teórico-prático para compartilhar aí com a gente. Então, já passo aqui para a Lia, que vai ter aí mais ou menos 1 hora para fazer a exposição e depois a gente abre aí para conversar, para o debate, para as perguntas. Lia, seja bem-vinda aí mais uma vez. Obrigada, Joeline. Obrigada novamente pelo convite, pela acolhida, né, nessa iniciativa muito importante do Praxis e do G-Gramsci também, de realizar, né, essas diferentes edições, né, desses cursos de formação, que eu acho que é uma oportunidade importante, né, para nós termos esse processo de formação contínua, né, e uma formação contínua, sobretudo em relação ao pensamento crítico latino-americano, que nessas 2 últimas edições do curso, né, tem ampliado um pouco esse olhar, tratando de incorporar também a perspectiva dos intelectuais indígenas e também dos indigenistas, daqueles que também tratam de construir também uma reflexão crítica a partir do próprio pensamento filosófico, né, dos povos indígenas da América Latina e do Caribe. Eu vou estar nas 3 próximas, né, sessões com vocês, e hoje a gente começando, inclusive abrindo com uma leitura, né, potente, um livro que, para quem já recebeu, né, os materiais no formato digital, não é uma obra qualquer, né? Eu sempre costumo dizer que A Queda do Céu, ela se tornou realmente uma obra fundante, né, uma obra de referência, tanto pelo próprio formato dela, e eu vou já falar disso, né, dentro da minha exposição, como também do que se propõe em termos de construção de uma narrativa também, não só do povo Yanomami, ou da luta Yanomami, mas que se torna realmente uma narrativa que se articula a outras narrativas que nós conhecemos, ou se não conhecemos, né, devemos dar pressa também em conhecer, de outras lutas indígenas em toda a região, né, da América Latina. Eu gostaria de começar a minha exposição falando um pouco, né, da obra, que aqui vocês estão vendo, né, é um livro grande, né, a gente mostra aqui as diferentes dimensões desse livro, porque é uma obra de mais de 700 páginas, e 700 páginas que condensam um diálogo importante, um diálogo que foi tecido ao longo de mais de 10 anos, né, entre o Davi Copenaua e o Bruce Albert, que também vou já apresentar ambos, né, nesse esforço realmente de construção de um diálogo intercultural, na perspectiva mesmo, né, de conhecer
a história do povo Yanomami e, principalmente, a história do pensamento filosófico e do pensamento político Yanomami. Para quem teve já a oportunidade de ler essa obra, ou a oportunidade agora dentro do curso de pelo menos olhar, né, o documento, a gente indicou 2 capítulos em específico, mas para quem conheceu aí, deu uma olhada na obra, ela é uma obra que ela está dividida, né, em 3 grandes seções, o devir outro, né, que foi uma das partes que eu indiquei para leitura, a fumaça do metal e a queda do céu. Então, é uma obra que ela tem aí essas 3 divisões, e eu vou depois falar um pouquinho, né, delas. Está composta também por um prefácio e um prólogo, né, escritos, o prefácio pelo Eduardo Viveiro de Castro, e o prólogo pelo os próprios autores, né, o Davi Copenaua e o Bruce Albert, onde apresenta um pouco, né, qual era a intenção também do livro dentro desse processo de construção dessa obra. E aí vem alguns outros elementos que eu acho importante destacar, que são as imagens, né? E aí, para quem já vem nesse caminho que a gente tem trabalhado aqui nos cursos de outras edições, e que a gente trabalhou, inclusive, com o pensamento da Silvia Rivera Cussican, que foi uma das autoras, eu sempre gosto de destacar nessa perspectiva das imagens, porque as imagens são todas elas, no caso desse livro, foram imagens desenhadas pelo Davi Copenaua, e imagens também que vai ter, né, se a gente quisesse trabalhar só as imagens do livro, já daria também para fazer aí uma boa discussão em torno das imagens, né, porque elas também vão falar muito por si mesmas, do que seria também essa construção, né, de uma história Yanomami a partir do pensamento e das imagens, né, do povo Yanomami. E também algumas fotos, né, fotos históricas, fotos do próprio Copenaua, fotos também dos povos Yanomami, fotos da região amazônica, que vão, então, compondo, digamos, o conjunto da obra. Essa obra, eu sempre também costumo dizer que não é uma obra que você lê só uma vez, é uma obra que é aquele tipo de livro que você vai uma outra vez, você retorna a ele, e é um livro que você, embora leia, né, dentro de uma sequência também dos capítulos, como a gente lê qualquer obra, é um livro que facilmente também você pode pegar uma parte do livro e começar a ler e ir voltar, porque ele tem esse sentido circular, né? Ele não obedece necessariamente uma narrativa que você precisa ler do comecinho para poder chegar no último, você consegue ir de diferentes pontos do livro, né, construindo também uma reflexão. E se, dependendo do caminho que você opta por entrar no livro, de uma ou outra forma ele vai conectar as outras partes, e aí você consegue ter a visão do todo, né? Eu preparei aqui, deixa eu colocar aqui está. Eu preparei aqui organizei aqui um pequeno material aqui de slide para a gente só ter aqui algumas, né, ideias de reflexão coletiva para depois nós abrirmos para o debate, elementos que eu considerei importante trazer para essa aula de hoje e que eles não vão se esgotar nessa aula, embora a gente tenha hoje a apresentação do livro A Queda do Céu, e nas outras 2, né, nós vamos trabalhar também os textos mais de caráter, né, de pesquisa e acadêmicos da Célia Chacriabá e da Cacica Irê. A gente vai também sempre voltar a esse texto, por isso que é importante também começar por ele, porque vai ter elementos também de diálogo com as próximas leituras. E aí vocês estão vendo, né, a capa do livro, e aí eu queria um pouco, né, situar quem são os povos Yanomami, pensando também a partir das palavras, né, do Copenaua e do Bruce Albert,
tratando de colocar aqui a definição que eles trazem no livro, para pensar os povos Yanomami como povos realmente da floresta, povos que conformam uma sociedade, né, de caçadores e agricultores, que vivem de forma, né, ancestral na floresta tropical norte da Amazônia, né? E quando a gente pensa a Amazônia, não necessariamente só no estado do Amazonas, mas pensando a região amazônica, essa região que é compartilhada, né, com 6 países, e que no caso do povo Yanomami, eles estão ocupando, né, um território onde hoje também está aí as fronteiras do que seria o Brasil e a Venezuela, né? De acordo com o relato também do Davi Copenauer, o povo Yanomami ele é constituído também por uma formação cultural e linguística que incorpora 4 subsistemas, né, da própria língua, da família Yanomami. Aqui tem, né, quais são essas línguas: o Yanomai, o Yanomami, Sanima e Nimã, né, que são as 4 estruturas linguísticas do povo Yanomami, e que dessas estruturas linguísticas também vai derivar aí uma série, né, de palavras que, em realidade, são conceitos, categorias que também estruturam a língua e o pensamento desse povo. Como vocês podem ver, essa extensão territorial, né, do povo Yanomami é de 192 mil quilômetros quadrados. E, claro, esse dado também ele foi um dado de 2010, da primeira edição do livro, né, quando o livro foi lançado. O território ele foi reconhecido só na década de 90, então é quando o território é reconhecido pelo governo brasileiro, dentro do processo de demarcação territorial, e eles estão aí numa região, né, interflúvio, entre o rio Orinoco, que ele está na parte venezuelana, e o rio Amazonas, que vem, né, percorre também a parte brasileira, né? E aqui a população total até 2010 era de 26 mil membros, né? E aí hoje vocês devem ter visto, né, que a gente está num momento muito crítico também da própria história do povo Yanomami, quando esse ano, né, foi inclusive uma notícia, né, que teve uma repercussão internacional. É um povo que está sofrendo mesmo as consequências, né, do garimpo, da mineração, de todo esse processo de expropriação territorial na região amazônica, e que está acarretando, inclusive, algo que o Copenauer coloca muito no livro, esse processo, né, de morte, adoecimento do corpo, né, corpo coletivo Yanomami. Cadê? Agora, falando um pouco, né, dos autores, né, desse livro. O Davi Copenauer, para quem não conhece, né, ele é uma grande liderança indígena, um xamã Yanomami, que, como ele também vai relatando dentro do livro, né, ele teve todo um processo também de formação dentro, né, do seu povo, dentro do seu território, para se tornar xamã, e que hoje é, digamos, um dos intelectuais, xamãs, né, e lutadores, né, dentro do movimento indígena, mais reconhecidos, né, internacionalmente, tanto por levar, né, a voz do povo Yanomami e as denúncias desse povo, né, a uma escala mesmo internacional, e a defesa também do território, né, a defesa dos direitos humanos também para esse povo, levar também a outros espaços, não só em outros estados do Brasil, mas também fora, né, do país. Conforme a narrativa dele, né, ele nasceu por volta de 1956, no norte do Amazonas, e que, na verdade, é no norte, né, desse território que um dia foi um outro território, né, o Pindorama, que não era ainda o Brasil, e ele, ainda muito jovem, se vinculou à FUNAI como intérprete, né? Trabalhou, digamos, para a FUNAI como intérprete, e que foi um momento importante na própria trajetória do Copenauer, porque foi um momento que ele teve também o processo de aprendizagem, né, do português, e na aprendizagem do português, como ele próprio relata,
teve todo um processo também de aproximação com o que seria esse mundo do branco, né? E o que seria essa forma de viver do homem branco e essa forma também de viver dentro de uma concepção de mundo, né, que era muito diferente do que seria a concepção de mundo na perspectiva do povo Yanomami. O processo, né, de formação dele como xamã começou na década de 80, um processo de iniciação que teve também no seu vínculo, né, com a família, quando ele se casou, e o seu sogro também foi uma pessoa importante nesse rito de iniciação, né, para que ele se tornasse um xamã. E também na década de 80, principalmente depois da aprovação também da Constituição, em 1988, o Davi Copenau começa também a se vincular à luta do movimento indígena de forma mais articulada, né, do movimento indígena numa escala nacional. E para quem leu, né, o texto, o Ailton Krenak, por exemplo, foi uma pessoa importante também nesse processo, porque foi quem convidou o Davi Copenau para participar de algumas reuniões também e de alguns espaços também, para que ele pudesse levar a voz do seu povo e a denúncia também do garimpo dentro do território Yanomami. Como eu disse para vocês há pouco, só em 1992 é que teve, de fato, o reconhecimento do governo brasileiro do que seria a terra indígena Yanomami, né? Dentro desse processo também de conquista da luta do povo indígena no Brasil, a partir da Constituição de 1988 e o reconhecimento dos territórios indígenas, né? Da demarcação dos territórios indígenas, que ainda não foram, na sua totalidade, demarcados, mas que a Constituição ela foi um ponto de partida importante. Claro que agora a gente está no momento em que se quer destituir esse direito constitucional dentro da luta indígena. Além do Davi Copenau, a gente tem também o Bruce Albert, que é, né, um antropólogo do Marrocos, né, nascido no Marrocos, com uma formação também na França, e que ele hoje, atualmente, ele é pesquisador, né, do Instituto de Pesquisa para o Desenvolvimento, e que ele, durante muitos anos, desde quando ele tinha 23 anos, ele começou realmente a sua incursão no território Yanomami e conhecendo, né, como antropólogo, pesquisando e convivendo com o povo Yanomami, o que permitiu também esse processo, né, de construção de uma aproximação mais profunda, né, uma aproximação não só como jovem estudante ou jovem pesquisador, mas um processo mesmo de construção de uma amizade que permitiu ao Bruce, né, todo um processo de incursão e aprendizagem, né, do que seria realmente a cultura, né, Yanomami. E como ele relata, né, tanto no pós-fácil também, quando ele faz, né, a apresentação do livro, esse livro ele foi, na verdade, o resultado de uma transcrição de diferentes gravações que ele fez do Davi Copenau, gravações de reuniões, diálogos direto com ele, gravações também com textos, né, de reuniões do próprio grupo, outras circunstâncias também políticas. Então, foi todo um material que ele levantou entre 1989 e 2000, e que depois ele fez o processo de transcrição desse material e fez também o processo de organização do livro, tratando, né, de organizar esse livro de tal maneira que, de fato, ele pudesse ser o porta-voz Yanomami do Davi Copenau, mas muito mais no sentido de organizar mesmo o próprio, uma palavra que não é dele, né? Uma palavra cedida pelo Davi Copenau e que representa também uma palavra coletiva, né, do povo Yanomami. E dentro desse processo de colaboração, realmente traduzir o que seria essa linguagem para o homem branco, né, que era um desejo também do próprio Davi Copenau,
quando decidiu, né, concordou com essa perspectiva de pensar, né, a estruturação desse livro. É uma questão importante, né, que eu gostaria, né, de destacar, é que também o Bruce Albert ele faz também um esforço de ir situando o leitor, né, com algumas notas de rodapé, algumas explicações, né, nessas notas, para relacionar também alguns conceitos, né, algumas explicações que vão sendo relatadas pela voz, né, do Davi Copenauer, e que ele vai complementando como antropólogo, né, essas informações para a gente ter, né, uma compreensão mais ampla, né, mais abrangente também, para quem não conhece o povo Yanomami. E o cuidado também que ele teve em colocar, né, diferentes mapas. Para quem viu a obra, né, você tem também aqui, além das fotos, além das imagens, você tem aqui o próprio mapa da terra indígena Yanomami, onde ela está situada, o mapa também mais detalhado, né, com os próprios topônimos em português desse território descrito, um mapa também da localização das próprias etnias também que são citadas dentro do livro. Então, é um livro que ele também traz, né, essa dimensão cartográfica também para situar o povo, né? Bem, fazendo essa apresentação mais geral, então eu trago aqui já alguns elementos que eu gostaria de destacar do livro, e como eu disse, né, o livro ele tem um estilo de escrita diferente, né? Ele percorre, digamos, todo o que seria a oralidade de um povo que é transmitida, né, para o homem branco, que no caso é o próprio Bruce, e essa oralidade ela é transcrita já em uma outra linguagem, que é a linguagem escrita. O Davi Copenauer, quando ele apresenta, né, ele depois do prólogo, ele escreve aqui as palavras dadas, né, e esse sentido da doação da palavra, ele é, né, algo muito profundo também nesse livro, né, quando você doa a palavra, e essa palavra ela é escutada, né, pelo outro. O Copenauer ele vai dizer, né, gosto de explicar essas coisas para os brancos, para eles poderem saber, né, e eu acho fantástica essa frase, porque já dá a dimensão também de uma forma de olhar, né, para o homem branco, que ela promove realmente uma ruptura, um questionamento, uma problematização dessa imagem do branco em relação ao indígena, como sendo aquele que não é dotado de uma razão, não é dotado de um pensamento, não é dotado de saberes, e que é um povo, né, sem história e sem cultura. Que isso é o que nós herdamos, né, historicamente, dentro da narrativa mesmo histórica da colonização, e uma narrativa que ela terminou sendo perpetuada também, não só na construção de um imaginário social dentro dos nossos países, não só do Brasil, isso é um processo também que acontece em outros países, em que a gente tem, né, essa dualidade entre o que seria o civilizado e o bárbaro, quem que seria, né, o civilizado com cultura e quem seria aquele sujeito sem história e sem cultura, sem alma, como a gente estuda também em alguns livros, ou estudou em uma época, e, portanto, né, atribuir às sociedades indígenas ou a sua inexistência dentro, né, do que seria o tempo demarcado pela visão do branco a partir dos processos de colonização. Então, essas regiões do mundo passam a existir a partir do momento que o homem branco pisa, né, esse território, ou você até falar da existência desse povo, mas uma existência quase folclórica, ou uma existência situada no passado, quando eles são povos do presente, né? Do presente e do futuro, no próprio sentido também que o Ailton Krenak traz, né? De um futuro ancestral, porque é um futuro também que nós nos pensamos nele, né? E aí o Copenau ele vai trabalhar aqui, né, com um conjunto também de metáforas e outras, né, outros recursos, né, de linguagem,
para justamente falar, né, que essa peles de papel, que são os livros, eles são importantes na perspectiva do branco, né, para que o branco ele tenha esse registro, né, da sua história, mas que dentro de uma tradição mesmo, de um povo indígena, ele não tem a centralidade que tem, né, para as sociedades brancas, né, porque, na verdade, a história ela é transmitida de geração em geração, e como ele mesmo diz, né, essa história ela toca, ela entra na cabeça a partir, né, dos seus próprios, dessa própria memória que é circular e é transmitida não só pelos seres vivos, humanos, mas também por aqueles outros seres que são parte também dessa existência dentro do pensamento filosófico e político Yanomami. E o Davi Copenau, ele também fala, né, dessas diferentes peles que vão compor essa pele de papel que é o livro, né? E ele vai aqui falar das peles de imagens, que são as próprias páginas, né, que estão escritas, ou seja, o que seria a própria composição, né, do livro, as imagens das palavras, que é a escrita em si, e as sombras das palavras, que são as gravações de sua fala, né? E essa fala, ela se torna também uma sombra, porque ela vai ser também decodificada, ela vai ser, né, narrada pelo outro, né? Que no momento que recebe essa palavra dada, ele tem a disposição de escutar, né? De escutar a palavra. E aí ele coloca, né, no final desse pequeno, né, prólogo que ele faz, ele coloca, né, eu, um Yanomami, dou a vocês, os brancos, esta pele de imagem que é minha, né, e aqui sela como se fosse um próprio pacto também de ser partícipe nessa etnografia ou nessa, né, essa narrativa que vai ser distribuída em 700 páginas, e dentro, né, de uma imagem, a imagem aqui pensada, né, na própria escrita, reivindicando também que essa imagem escrita é sua, né, o seu direito de ser reconhecido, né, dentro dessas páginas. Então, nessa perspectiva, né, o livro ele também revela para nós uma própria experiência, né, de leitura. A gente não lê esse livro, como eu disse, não é uma leitura que você lê só uma vez e você já fixou, né, no cérebro o que seria o conteúdo desse livro, porque ele vai exigir de nós, primeiro, a disposição de ler a partir de uma narrativa que não é a que nós estamos acostumados a ler, né? Porque são narrativas que vão falar da história de um povo que a gente desconhece. Então, a nossa narrativa, na nossa forma como nós fomos educados na escola, na universidade, na sociedade, nós não fomos escutados para conhecer, escutar, saber o que são as narrativas dos povos indígenas. Então, essa narrativa, ela não existe dentro da nossa sociedade, por essas razões que eu já falei, porque nós já colocamos os povos indígenas numa posição marginal ou quase inexistente, como sendo parte da história nacional ou da história latino-americana, e, portanto, quando a gente vai ler o livro, a gente vai reconhecer esse desconhecimento e essa ignorância, por isso que o Copenau diz, a gente está colocando aqui, a gente gosta de narrar para vocês saberem, né? E o saber no sentido de aprender sobre, mas aprender também dentro desse exercício da própria experiência da leitura, né? De ler e ter essa curiosidade cognitiva de ir entendendo e sempre retornando e tratando de conhecer um pouco mais para poder compreender e aprender também o que é dito dentro dessas páginas. E que é algo também de situar, né, o que seria o pensamento metafísico e político Yanomami, a partir também dessa narrativa, né, do que eles entendem como sendo a existência do povo Yanomami em coexistência com outros seres, em coexistência também com seu próprio território e em existência com o homem branco, né, ou a sociedade branca, que vai ser, digamos, o sujeito externo que vai chegar, né, nesse território
e que vai provocar realmente um impacto negativo nesse encontro também com o povo Yanomami. O livro ele vai, nos seus diferentes capítulos, também trazer todo um saber, um conhecimento originário da cultura Yanomami. Um saber que vai, né, ser apresentado, sobretudo, nessa concepção do mundo, como é que é visto o mundo e os seres que habitam esse mundo e as suas funções também dentro desse mundo, e em particular para o povo Yanomami, e um saber também que vai para além deles, quando eles começam também a conhecer o branco e a confrontar também o que seria o conhecimento do branco, a forma de pensar o mundo do branco, a forma, né, de entender a relação do homem branco com o mundo, né, ou do ser humano branco. Eles sempre colocam o homem branco, mas a gente coloca aqui no sentido mais amplo, que permite também a eles conhecer, ampliar esse saber originário na crítica também ao que seria a sociedade, né, moderna, capitalista, né, e também branca, e o branco também representando o que seria ainda os elementos, né, de uma sociedade eurocentrada. É uma narrativa, né, que ela parte dessa oralidade, e é uma oralidade paratática, no sentido de que você não tem, né, um começo e um fim que termine, né? Cada capítulo ele não se encerra em si mesmo, mas ele tem essa circularidade das ideias, em que alguns elementos eles vão sendo repetidos também em outros momentos do livro, porque na perspectiva, né, do diálogo em sociedades indígenas, parte dessa construção da memória de um povo, ela passa também por processos, né, que você vai repetindo também as histórias, repetindo os fatos históricos que são parte daquela memória coletiva, e repetindo também o que seriam, né, os conceitos, os sujeitos, os conceitos que são parte daquela história, para justamente assentar, né, enraizar essa memória de uma forma coletiva e de uma forma histórica, né? Então, por isso que ela vai ter esse elemento de encadeamento, né, das ideias de uma narrativa para outra. E aí, dentro dos capítulos, né, como eu disse para vocês, o livro ele tem 3 grandes partes, e aí eu sugeri, né, para que vocês lessem o Devir Outro, né, que é a primeira grande parte, né, do livro, e que é uma parte importante, porque ela fala um pouco, né, das existências, quais são os seres existentes dentro da cultura Yanomami, e qual é o papel desses seres, né, dessa existência também, não só humana, mas de outros seres, como eles vão também definindo uma concepção de mundo também para o povo Yanomami, né? E aqui é um relato, né, um relato amplo, detalhado, que o Schopenhauer faz, né, sobretudo para apresentar o que seriam, né, aquelas divindades, né, aqueles deuses criadores dos próprios Yanomami e do próprio, né, universo, como o Omana, né, que seria o criador da terra, o criador, né, do sol, da floresta, dos rios, e do próprio povo Yanomami, e de pensar também essa relação, né, desses seres criadores, não só como uma relação abstrata, né, de uma divindade, né, que não estabelece um vínculo direto, mas um Deus, né, uma divindade, ou como eles queiram chamar, né, um espírito, um ser criador, que ele também traz, né, valores que são parte também dessa criação, né, de pensar realmente a criação desses diferentes, né, da terra, do sol, da floresta, dos rios, do povo, como sendo uma criação que se articula, né, de forma muito profunda. Não é, digamos, a forma como nós escutamos, né, em outras narrativas, né, de mitos fundacionais, como o caso do cristianismo, que o ser humano ele se torna, digamos, a imagem, a semelhança, e ele se sobressai, né, dentro do que seriam as outras criações, ele tendo sido criado por último, mas é uma criação mais, né, horizontal.
Mas dentro desse processo de narrativa da existência, ele também vai narrar que o Omana, né, na verdade, você tem aí dois irmãos, né, o Omana e o Joace, e o Joace seria, digamos, o oposto, né, porque seria a criação, né, dos seres maléficos e dos seres maléficos relacionados às doenças, né, e os da epidemia. Inclusive, no livro, várias vezes, o Copenau ele vai dizer que quem criou os brancos, né, foi o Joace, se refere aos brancos como gente de Joace, porque é justamente essa relação que eles estabelecem com os brancos, porque na própria narrativa dele, quando os brancos chegam, a primeira marca, né, dessa chegada é a disseminação de doenças, né, de epidemias, que também matou, né, grande parte também dos Yanomami. E logo essa outra violência, que é a violência mesmo dentro dos territórios, com o processo de expropriação de saque, feita pelos garimpeiros, feita pelos mineradores, né, na mineração, feita pelo próprio Estado também, dentro dessa violência que se estabelece também nesse contato com o território indígena. Mas também o Copenau ele vai falar, né, da própria essa percepção também dos seres humanos, né, como o Yayori, que seriam esses ancestrais humanos com nomes de animais, e outros, né, que estariam presentes o tempo todo como, né, essa divindade mais espiritual seria o Chapiri, né, esses espíritos que, na verdade, são eles, né, que vão regendo também todo esse processo de construção do pensamento, né, Yanomami, de construção também dos papéis sociais estabelecidos, né, das funções que irão assumir dentro do seu território com o seu povo e das aprendizagens também dentro desse processo, né? Por isso que a bebida Yancoana, ela vai ser, né, a mediadora dessa relação também com esses espíritos, nesses momentos também de definição dos papéis que eles vão assumir dentro, né, do seu território. E aqui ele vai relatar isso, né, falando mesmo desse processo, né, de forma mais detalhada, como é que é o olhar dos Chapiri, como é que são os rituais de iniciação, o que representa também esses espaços, né, quando você se torna xamã, quando você recebe, né, esse dom de também estar em diálogo com os Chapiri, qual é a exigência deles, né, porque não são quaisquer espíritos, eles também têm uma forma também de pureza, né, uma exigência de pureza, para estabelecer esse contato, né, com os humanos, que no caso é o próprio povo Yanomami, né, não é algo que você acesse de forma voluntária, você tem que também estar preparado, né, para esse processo, e que isso é algo muito forte dentro, né, da cultura Yanomami, até mesmo porque eles acreditam, né, que a própria existência deles, para eles existirem, você tem que ter essa harmonia também nessa relação com o Chapiri e também com o Omana, que seria esse responsável, né, pela criação mesmo dos Yanomami como povo e de tudo que representa também o território como um espaço, né, de vida, um espaço de construção de uma identidade e de uma vivência do povo Yanomami, né? No outro, quando ele entra já na fumaça do metal e na queda do céu, aí sim é quando ele já se dedica realmente a esse processo, né, de narrar como é que foi esse contato com o homem branco. E aí, como eu coloquei para vocês, e aqui também é uma imagem, né, essas duas imagens, tanto essa como a primeira aqui que eu coloquei, são imagens do livro, né, as imagens feitas pelo próprio Copenau. Ele vai justamente narrar, né, que esse contato ele sempre foi um contato ruim, né, um contato que sempre representou para o povo Yanomami a morte, sempre representou, né, e por isso que ele associa, né, como gente de Yayossi, porque ele
o processo de adoecimento, né, das epidemias, das doenças, foi algo que chegou com o homem branco, né? E que ele vai também mostrar como essa chegada dos brancos no território, elas também foi muito atravessada por um processo violento também, e um processo violento que, na realidade, ele revela também a própria forma, né, de pensar o mundo dos homens brancos, né, da sociedade branca. Aqui no capítulo, ele vai, por exemplo, falar, né, ele traz esse relato que ele teve com o general Baima Denis, né, durante uma audiência com o presidente José Sarney, quando o general pergunta, né, o povo de vocês gostaria de receber informação de como cultivar a terra? E ele diz, né, não, que eu desejo obter a demarcação de nosso território. E que essa frase ela é muito emblemática também dessa relação que é estabelecida também com os povos indígenas. E que ele vai já, tanto no capítulo sobre, né, a parte do livro sobre a fumaça do metal, quando ele coloca, né, que sempre esse contato do homem branco, né, com o povo indígena sempre foi nesse sentido, né, de querer torná-lo branco, né, querer torná-lo branco no sentido de um processo assimilacionista, né, de assimilação mesmo dentro desse projeto civilizatório, e de não reconhecer, né, as sociedades indígenas como sociedades também dotadas de cultura, dotadas de pensamento, dotadas de uma história e de uma forma também de entender o território, que era totalmente diferente da forma, né, que os brancos veem, né, compreendem. Tem um aspecto importante dentro dessa parte do livro, né, quando ele trabalha aí a questão da queda do céu, que é a própria questão de como é que ele vai desenvolvendo também a sua parte, né, a sua capacidade de retórica, a sua capacidade de falar o branco, e que ele vai, inclusive, colocar, né, que a dificuldade, né, que ele teve, porque ele diz, olha, a gente aprender a língua, né, do branco, como é que eu vou transmitir o pensamento do meu povo, como é que eu vou transmitir a ideia, né, do meu povo, em termos, né, da denúncia do garimpo no nosso território, da denúncia, né, da violência no nosso território, da denúncia do que representa também esse processo, né, de morte do nosso povo, se eu não consigo realmente colocar na minha mente, colocar na minha cabeça, né, de uma forma que saia, né, de forma natural e espontânea, essa linguagem que não é minha. E aí o Schopenhauer, ele vai dizer, né, primeiro, que para ele, o que motivou ele a dominar a linguagem, né, do homem branco e a querer também, né, aprender com seus pares, né, com outros companheiros e companheiras da luta indígena que já tinham uma trajetória, que já vinham, né, com esse processo também de denúncia e que já estavam convidando a ele para participar, né, também na denúncia desse processo também de incursão, né, dos garimpeiros dentro do território. O que motivou Schopenhauer foi justamente a própria indignação e a raiva, né? Como ele diz, a raiva era tanta, né, de ver o povo adoecendo, seus territórios sendo violentados, que ele se concentrou e ele, de fato, né, foi conseguindo realmente se apropriar dessas palavras para poder denunciar, né, o que seria essa violência. Mas, por outro lado, ele também, né, dentro desse processo, ele vai também tecendo uma crítica muito forte ao que seria esse pensamento esvaziado do homem branco e essa paixão, né, pela mercadoria, né, e que nos faz lembrar, né, claro, a gente não tem como não estabelecer algumas associações quando a gente conhece também outras discussões, né, inclusive da teoria crítica, quando a gente pensa no fetiche da mercadoria, né, em Marx, e como o fetiche da mercadoria é justamente a mola mestra também do capitalismo, em termos, né, da sua
incorporação do ponto de vista ideológico, né? Quanto mais produz a mercadoria, e esse desejo de ter a mercadoria é o que também vai impulsionando esse desejo, né, de se manter dentro, né, do capitalismo. Então, o Copenau, ele vai também dentro, né, dessa discussão, ele vai realmente tecer uma crítica, né, muito profunda a essa forma, né, da sociedade branca pensar realmente uma concepção de mundo que está baseada na guerra, está baseada nessa violência, né, de roubo, né, dos territórios, está baseada nesse amor pela mercadoria, e que isso vai configurando também um pensamento de esquecimento, um pensamento de ouvido, porque você também vai ficando sem passado, sem história, sem uma conexão, né, com esse território. E que isso, né, você tem, na verdade, aí um encontro, né, de subjetividades, um encontro de mundos que são antagônicos, né, que não tem como você estabelecer, né, uma harmonia, estabelecer uma concepção que possa, digamos, conviver, né, de forma harmoniosa, porque o pensamento do povo indígena dentro do seu território é incompatível com o que seria essa concepção do território na perspectiva dos brancos, e que é um território, como ele vai dizer, né, um território que é controlado também pelo próprio Estado, né, o Estado no sentido de demarcar ou não, de reconhecer ou não esse território, e pensar esse território também sempre em função, né, do capitalismo, né, um capitalismo voraz, e que no caso da região amazônica, como ele vai narrar, essa abertura de estradas, esse processo também de chegada, né, da própria mineração, dos garimpeiros, de uma concepção, né, de desenvolvimento, ainda na época dos militares, né, esse processo da industrialização e da urbanização do país, isso, na verdade, vai representar não só a morte, né, de um povo, mas a morte, né, da própria floresta, da própria região amazônica, e com ela também, né, a morte de todos nós, né, que é a grande mensagem que ele quer trazer aqui. Por exemplo, ele traz aqui, que eu estou querendo procurar aqui uma citação. Ele vai justamente mostrar, né, que essa forma também de concepção desse desenvolvimento na perspectiva, né, do branco, ela é também pensada dentro, né, de uma perspectiva de educar, né, como ele diz aqui, o que se chama, né, de educação, nessa perspectiva, né, de você civilizar o outro, e por isso que ele diz, vão querer tornar a gente branco para poder tirar de nós, né, essa nossa essência também com o nosso território. Ele vai dizer essa concepção, né, que tem também uma perspectiva, né, de nos educar. Ela vai ela se contrapõe à nossa perspectiva também do que nós definimos como educação, porque para nós, né, as palavras que nos educam são justamente as palavras de todos esses seres que permitiram a nossa existência, porque nos criaram, né? Então, para nós, os discursos, né, que emanam, né, da voz do branco, eles são discursos, né, de destruição, discursos de morte, e de desvínculo, né, com o território. E vão também debater isso nessa própria denúncia, né, que é um discurso que ele, quando você olha para a história dele, é uma história marcada pelo genocídio de um povo, é uma história marcada, né, por um processo mesmo de destruição, né, não só social, mas também ambiental, a destruição da floresta, a destruição, né, das matas, e dentro também de uma perspectiva, né, de ruptura com esse vínculo ancestral com o território, né, que isso é algo que ele vai aqui narrar dentro, né, do livro. Deixa eu ver aqui. Temos aqui 10 minutos. E aí eu queria trazer, né, uma última reflexão para a gente abrir também aqui para o debate, dentro, né, desse diálogo com Copenau, que é a transcendência, né, do pensamento Yanomami
a transcendência e o vínculo também com um processo também de construção de uma narrativa histórica e de um pensamento político que é comum a outros povos indígenas da América Latina, inclusive nas suas formas de narrar também a própria criação, né, do universo, a criação da natureza, a criação dessas relações intersubjetivas e de uma coexistência, recorrendo também a evocar, né, dentro da memória quem seriam os seres criadores. E aí eu sempre fico pensando muito, né, nos povos mesoamericanos e o livro sagrado do Popol Vuh, que é também um livro, né, onde traz toda a história da criação dos homens e mulheres verdadeiros, né, a partir do milho, que isso também, em algum momento aqui dos nossos cursos eu já falei sobre isso, né, e que a gente vê, né, um paralelismo também de evocar, né, que há seres criadores, que o ser humano ele nasce também como o último ser, porque antes foi criado, né, outros seres que também tinham igual importância, mas eu queria também estabelecer o paralelo, né, com as narrativas de memória também das políticas de destruição do capitalismo, né, na figura realmente desse imaginário, né, do branco, que, na verdade, por trás dele, nós estamos falando mesmo do próprio desenvolvimento histórico do capitalismo como um paradigma civilizatório, um paradigma societário, e que o próprio impacto dele dentro dos territórios tem provocado também uma ruptura desse vínculo desses povos com esses outros seres. E aí eu gostaria de trazer, né, como exemplo, a narrativa do povo Anassé, aqui no estado do Ceará. Para quem não é do Ceará, o povo Anassé é um povo que ocupa aqui um território mais ou menos 70 quilômetros de Fortaleza, aqui entre o município, né, de Fortaleza, Caucaia, e um pouco depois, aqui na região, né, do litoral cearense, e que tem sido um povo muito impactado pelo complexo portuário do Pecém, que tem sido, né, um mega empreendimento que começou a ser construído ainda na década de 90, 1992, e que durante os diferentes governos, né, tem sido ampliado, e que hoje é, digamos, uma estrutura, né, que dá sustentação também a todo o próprio projeto de desenvolvimento que tem sido, né, implementado no estado do Ceará, que conjuga a mineração, conjuga também as eólicas, a siderurgia, né, e o agronegócio. Tem sido, digamos, um modelo que tem impactado os territórios indígenas em toda a costa cearense, também na região mais interiorana, e que quando a gente escuta as narrativas, né, do povo Anassé, eles vão recuperando elementos que dialogam muito também com a visão dos Yanomami, quando esses territórios eles são invadidos pelo capital e você perde o vínculo com os seres, né, que habitavam, os encantados, né, que habitam aquele território, que já não se mantém ali. E no caso dos Anassé, eles têm uma figura que é o assobiador, e que eles dizem, né, que o assobiador, ele, pelo próprio nome dele, ele tem um assobio e ele anda nos caminhos. Então, se você vem, né, em um caminho à noite, um caminho longo, um caminho solitário, e você escuta o assobiador, primeiro você não tem que estabelecer nenhum contato com ele, porque o assobiador ele tem também uma dubiedade também na função dele. Mas você não responde ao assobiador, mas você segue porque ele está lhe cuidando naquele caminho. E a gente escuta, né, nas narrativas do povo Anassé, que muito o avanço do porto do Pecém, né, do complexo portuário do Pecém, que avançou, e a própria especulação também que está em torno, né, do território para continuar ampliando, expulsou, né, uma parte do povo Anassé do seu território. Então hoje o território está dividido, uma parte do povo ela foi deslocada para uma reserva, né, criada pelo governo do estado, e ela foi expropriada do seu território. Não é um território reconhecido ainda, né, é um território que não foi reconhecido, e onde hoje tem, né, os resorts, porque também é uma zona, como é no litoral, tem muita especulação imobiliária,
passou, nessas construções passaram pelos caminhos que antes o assobiador ele passava aí. E eles dizem, a gente não escuta mais, né, o assobiador. Ou outros seres, né? E a gente escuta também nas narrativas Tremembé, que tem sido impactada pelas eólicas, então eles não escutam mais, né, o que seriam as suas referências dentro, né, do seu território, dos espíritos, dos encantados, com os quais eles mantinham, né, esse vínculo. E aí eu trago isso porque, né, o Davi Copenau, ele abre, né, o livro com essa frase, né, a floresta está viva, só vai morrer se os brancos insistirem em destruí-la. Se conseguirem, os rios vão desaparecer debaixo da terra, o chão vai se desfazer, as árvores vão murchar e as pedras vão rachar de calor. A terra ressecada ficará vazia e silenciosa. Os espíritos chapiri, que descem da montanha para brincar na floresta em seus espelhos, fugirão para muito longe. Né? E aqui, né, eu fico pensando no caso Anassé, quando os espíritos fogem, né, como o assobiador, outros espíritos, porque você não tem mais esse território, né, que era o território no qual eles foram criados e no qual eles criaram também. Seus pais, os xamãs, não poderão mais chamá-los e fazê-los dançar para nos proteger. Não serão capazes de espantar as fumaças de epidemia que nos devoram. Não conseguirão mais conter os malefícios que transformarão a floresta num caos. Então morreremos, um atrás do outro, tanto os brancos quanto nós. Todos os xamãs vão acabar morrendo. Quando não houver mais nenhum deles vivo para sustentar o céu, ele vai desabar. E por isso, né, também o próprio título, né, da queda do céu, pela própria importância que o céu tem também na cultura Yanomami, né, pelo infinito que o céu representa e como nós estamos, né, abaixo dele, como sendo também uma dimensão, né, do território também, desse amplo território que é o universo, que é importante. Então, eu gostaria, né, de concluir essa primeira hora, para a gente abrir para o debate, mostrando, né, como a ontologia, né, que está presente dentro do pensamento Yanomami, mas que é uma ontologia também compartilhada por outros povos indígenas, né, como eles têm essa capacidade, e isso demonstra a complexidade do seu pensamento e também a profundeza do seu pensamento, que o paradigma capitalista não entende, porque não tem, né, a mesma referência, de entender, né, esses territórios para além daquele território imediato que é expropriado pelo capital, né? E como isso reverbera, por exemplo, em outros conceitos, como o conceito de território-corpo, né, que tem sido mobilizado uma categoria articulada pela luta das mulheres indígenas para mostrar essa transcendência, né, de um território que incorpora não só aquilo que é visível para nós, mas é parte de uma existência, inclusive, que nós não temos a dimensão, porque ela tem uma parte espiritual e uma parte mais ampliada, é o que está sobre e sob, né, a terra, incluindo o céu e tudo, né, o que está ao nosso redor, e que nós só podemos existir se eles existem, né? Hoje, aqui, voltando de novo, eu estou aqui no estado do Ceará, a gente tem esse amplo impacto no nosso território, e agora já estão indo para o mar, porque os dois projetos do atual governo é a construção das eólicas offshore dentro do mar, então já destruíram as eólicas, né, em cima das dunas, inclusive com impactos na mudança dos ventos, que provocou, eles não dizem, mas com certeza foi, ao desaparecimento da duna de Jericoacoara, que era uma duna aí grande, e a mudança dos ventos fez, né, a duna, e mais a ação humana também em cima, a duna desapareceu, e agora eles vão para o mar. E o outro projeto de dessalinização da água do mar, para essa água aí, né, para as caldeiras aí de todo o complexo portuário, né, do PECEM e da termoelétrica que fica ao lado, né, porque precisa de mais água, então tem um discurso aí que é de água potável para o povo, mas a gente sabe que não é bem assim.
né? Então, para mostrar essas conexões que nós observamos, né, quando lemos esse livro, e que conhecemos também a luta de outros povos, como o povo Anassé, o povo Tremembé, aqui no nosso litoral oeste, mas que é também de outros povos, né, não só deles, porque é parte também de uma luta e de uma resistência, né, que faz parte da própria história do povo indígena, né, dentro do território latino-americano. Eu deixo aqui para a gente abrir aqui para a nossa reflexão. Obrigada, Lia. Muitos elementos aí para a gente começar a desconstruir aí toda uma concepção de mundo, né, que prevalece aí durante a nossa formação, a começar pelo que você falou lá no início, né, sobre a questão da tradição, né, da tradição oral desses povos, né, que na nossa própria formação a gente aprende que só existe civilização quando existe escrita. Quando existe as peles de imagens, né, escritas no papel com letras, alfabetos grego, né, e aqui a gente tem uma outra concepção de mundo, né, uma outra cultura que tem, isso inclusive foi engraçado até lembrar disso, porque na turma da história do primeiro semestre que eu trabalho, a gente trabalhando nessa linha, e eu falei sobre isso, e aí os alunos falaram, a professora de filosofia falou que só existe, né, que a tradição é essa, né, só existe civilização quando começa a escrita. E aí, na minha aula, eu tinha questionado isso, né, como é que existem povos que têm uma tradição milenar que não tem nada escrito, né, mas como você bem colocou, e está bem explícito aqui no texto, né, na página 65, ele até fala que, né, eu não tenho velhos livros como ele, nos quais estão desenhadas as histórias dos meus antepassados. As palavras do Chapiri estão gravadas no meu pensamento, no mais fundo de mim. Né? Então, aqui já revela todo um processo unitário, inclusive, né, de aprendizagem, que é uma aprendizagem práxica, né? E que não é só intelectual, né, nessa separação aí que a gente faz entre teoria e prática, né, teoria e prática não só no sentido de saber, mas também de sentir, né, é tanto que a palavra, ele termina falando no mais fundo de mim, então não é algo só que se sabe, é algo que se sente, né, é uma formação que está conectada numa totalidade entre saber e sentir, né, o que já revela um outro processo aqui de aprendizagem, um outro processo de estar e ser e sentir o mundo, né, de lidar com o mundo. E aí, enfim, já vira, né, é totalmente uma virada ontológica diante de toda ciência, concepção de mundo ocidental, eurocentrada, moderna, que a gente herdou, né, nesse processo de formação, inclusive a política, né, na página 390 ele vai falar sobre essa questão da política, a política, a gente tem todos os teóricos da política, né, da ciência política, e aí para ele, né, ele coloca aqui que para nós a política é outra coisa, são as palavras de Omama e do Chapiri que ele nos deixou, quer dizer, é toda a tradição ancestral, né, que é passada de geração a geração, e é conservada e preservada e reproduzida nessa lógica de ser como sendo um portador, que eu não gosto nem dessa palavra, mas encontro outra melhor agora, mas que é um portador dessa própria história, né? Sendo ele mesmo no seu corpo, na sua essência, o portador dessa própria história e dessa forma de ser consciente desse processo, né? Então, ele vai falar aqui, inclusive, né, são as palavras que escutamos no tempo dos sonhos e que preferimos, pois são nossas mesmo, ou seja, não é a palavra de outro, são as nossas próprias palavras, né? Então, é muito, muito interessante aqui para a gente começar a perceber essa outra lógica, né? Uma outra forma de ser, que dá para a gente pensar que várias questões, discutir várias questões sobre a forma política que a gente se organiza, o processo de aprendizagem, a nossa própria forma de ser, ou seja, em outras bases, né, em outros termos. Então, aqui já tinha colocado, inclusive, que está aberto para quem quiser trazer questões, perguntas, comentários, se inscrever para falar.
né? André Luiz está colocando, agradecendo aqui pela aula, né? E afirmando aqui como é interessante também, né, mencionado no livro que a dinâmica voraz da exploração dos minérios acaba com a estrutura metálica da Terra. Ana Cleuman também aqui colocando, né, sobre a reflexão que a Lia traz acerca das narrativas dos povos indígenas que não foram estudadas, né, invisibilizadas, negadas, mas que continuam sendo estudadas em sua essência. Então, está aberto aqui para quem quiser falar diretamente também, a gente tem tempo. Enquanto o pessoal se anima, que aí vão se animando, já com as primeiras reflexões, né, que foram colocadas, essa dimensão mesmo de um sente-pensamento, que inclusive isso é um elemento importante, comum, né, dos outros povos indígenas também, eu acho que é um debate muito forte na América Latina, o conceito do sente-pensamento, que aparece, digamos, sistematizado com Orlando Falsborda, que é um sociólogo colombiano, mas que ele aprendeu de povos pescadores, que, por sua vez, também a gente aprende de outros povos indígenas, de como eles vão realmente desconstruindo essa máxima que nós temos da ciência ocidental, de que o penso logo existo, né? O ato, né, da civilização, do pensamento. Tanto tem essa questão que Joeline já colocou, que a civilização ela só existe quando a gente desenvolve a escrita, né? Então, se você é um povo sem escrita, você não é. E a escrita, né, alfabética, não é qualquer escrita, né? Então, não vão considerar outras formas, né, de escrever como escritura. E essa perspectiva de que o saber, a reflexão, ela é unicamente um instrumento da razão, né? Ela é resultado da racionalidade, e essa racionalidade é a razão, que isso foi, digamos, a base da ciência, né, ocidental moderna, que estabeleceu essa separação entre as emoções, né, entre os sentimentos e o que seria a razão. E como, né, dentro da perspectiva dos povos indígenas, há uma dimensão omnilateral da nossa existência, né? Nós temos, né, o nosso saber, ele incorpora também as nossas emoções, incorpora também essa dimensão do coração, né? O coração, ele é o coração, por exemplo, para os povos maias, ele é o centro de onde emana também essa capacidade, né, de reflexão, de construção de um pensamento, de uma existência, do ser, né, material e da sua alma, do seu espírito. E a gente tem entre os povos andinos o Chuima, que são as entranhas, né, que isso também e que faz muito sentido quando a gente começa a pensar sobre as nossas sensações de medo. A gente pode sentir as entranhas, a gente sente o frio na barriga, a gente, inclusive, tem essa expressão, né? Eu senti um frio na barriga, e esse frio na barriga pode ser de uma emoção, de um medo, né? De uma alegria, de uma apreensão. Então, não é à toa, né? É uma consciência mesmo da nossa existência dentro, né, de um corpo que também é parte, né? Então, esse sente-pensamento também é algo importante, né? E que tem essa dimensão do sentir, do ser, do estar no mundo, né? E que vai para além dessa dimensão abstrata do penso, logo existo, né? Aqui tem mais comentários. Tem uma pergunta do João, que eu inclusive vou aproveitar para fazer um comentário, né? Porque tem um vídeo da Rita Von Hunt, enfim, num podcast, eu acho que ela participou, e ela estava falando... O vídeo de quem, Joeline, cortou? Rita Von Hunt. É uma drag. Sim, agora eu escutei. Muito boa, por acaso, né? E aí, falando de que faltam 3 anos, né, para aquela virada, né, a gente entrando aí nesse momento do antropoceno, que o ser humano, a interferência do ser humano na lógica do capital no mundo já está esgotando o tempo daqui a 3 anos, então
o vídeo chega a dar um frio na barriga, nas entranhas, porque você escutando ela falar com uma amiga que trabalhava, eu não lembro bem onde, mas enfim, nessas instituições de pesquisa sobre a questão climática, que daqui a 3 anos a gente vai entrar nessa lógica irreversível, né? E a gente não sabe onde isso realmente vai dar, com a aceleração, por exemplo, do descongelamento das calotas polares. Aí os próprios cientistas já estão divulgando que não sabem como esses vírus zumbis, né? Eles vão. A gente já acabou de passar pelo Covid na pandemia de 2 anos, e aí os caras anunciando vírus zumbis, que a gente não sabe como é que vai ser daqui para frente, né? E aí, esse livro, ele não foi escrito agora, né? Ele passou 20, se eu não me engano, o antropólogo, né? O Albert passou 20 anos aí com o Copenau para escrever isso, publicou em 2010, em português foi publicado em 2015, ou seja, há 8 anos atrás, já anunciando essa queda, né? Essa segunda queda do céu, né? Porque, na verdade, a primeira foi no processo de criação aí pelo Amama, que tem um momento que tem uma queda do céu e o Amama vai aí recriar a floresta, né? Criar os chapiris, os espíritos, né? E deixar aí essa tradição para o primeiro xamã, que é seu filho. Então, a gente também, além de tudo, a gente tem a crise, né? O João fala aqui, né? Que pediu para você falar sobre a questão da queda do céu no momento de crise ambiental. Essa crise ambiental, ao mesmo tempo, me parece que na prática, na praxis, né, ela demonstra, ela na verdade nem demonstra, ela movimenta o processo de crise da ontologia moderna, das epistemologias modernas, porque ela coloca em xeque tudo isso, né? Então, complementando aqui a pergunta do João, né, se a ideia do devir, segundo Copenau, né, poderia nos ajudar a adiar a queda do céu, e, ao mesmo tempo, as ontologias e epistemologias, como é que poderiam nos ajudar a superar também essa crise dessas ontologias e, ao mesmo tempo, dentro dessa visão de unilateralidade, totalidade, nos fazer aí pensar um pouco como é que seria ajudar, lógico, né, entre teoria e prática, superestrutura e estrutura, a tentar, pelo menos, frear esse processo, né? Eu sei que é a pergunta do milhão, mas a partir dessas leituras... porque tem algumas chaves, e, por exemplo, não é bem, eu não vou dar uma resposta exata, mas dialogar também com as outras reflexões, porque esse processo, né, de consolidação do paradigma ocidental moderno, ele se deu em cima da subsunção também de outras formas de vida, como era o caso das sociedades não capitalistas, como era o caso das sociedades indígenas. E parte desse processo, o próprio processo, né, não só de expropriar o território desses povos, mas você promover uma política de invisibilização. A gente tem a Luciana Nóbrega, ela terminou a tese dela agora, que eu acompanhei, né, como orientadora, e ela trabalha as políticas de invisibilização do Estado e as políticas de existência, né, do povo indígena. É uma das estratégias de você também visibilizar, porque você não está invisibilizando só um povo, você está invisibilizando toda uma matriz ontológica de pensamento que se contrapõe a essa ontologia moderna do capitalismo, né? Então, você está realmente inviabilizando, né, que essa ontologia ela seja revelada também dentro do contexto das lutas populares. Porque, assim, quando a gente pensa, né, dentro das lutas, e aí perguntaram, né, alguém perguntou aí como é que se dá a luta, não só do povo Yanomami, a luta geral, né, do movimento indígena, ela tem tido muita dificuldade de se articular com as outras lutas do campo popular, porque as outras lutas do campo popular acha que isso é só, né, uma discussão que não se articula diretamente com o capitalismo, não conseguiram ainda perceber a importância, né, desse chamado, né, da luta indígena na defesa do território, porque se não tem território, realmente vai sucumbir. E no caso, né, da América Latina, sobretudo porque nós somos o último reduto,
no mundo, depois na região árabe, porque a região árabe é um reduto importante de petróleo, mas a região latino-americana e também algumas partes da Ásia ainda são regiões importantes de recursos hídricos, e a nossa é a região que tem tudo, né? Nós temos petróleo, nós temos água, nós temos sol, nós temos vento, nós temos minério, nós temos fauna. Então, assim, a América Latina ela tem tudo que é de interesse hoje do capitalismo, né? E por isso que está vindo com mais força para os nossos territórios e por isso que tem tido o acirramento da luta indígena. Lutas mais radicais, como o caso do movimento zapatista no México, que foi, digamos, dos pioneiros em amplificar, né, o que seria os efeitos do antropoceno e do capitaloceno, porque quando eles fizeram o levantamento armado, foi no dia que entrava em vigor o Tratado de Livre Comércio das Américas, então foi o tratado pioneiro nesse novo modelo essa nova etapa, né, do desenvolvimento por expoliação, e que eles dizem aqui no nosso território não entra, né? Não entra porque esse modelo de desenvolvimento ele vai ser muito mais voraz, destruidor, né, de todo o planeta, e a gente aqui no nosso território não entra. E só agora que a gente começa a ver países como o Brasil, com a entrada no BRICS, nós entramos no BRICS já tem, né, acho que já tem mais de 10 anos, e só agora que estão se dando conta do que significou, todo mundo celebrava aí, pensando que o governo ia para a China para se filiar ao Partido Comunista Chinês, mas não é. É para mostrar aí o que é que nós temos aqui a oferecer para vocês virem aqui destruir. E para quem não sabe, né, eu fico pensando, nós estamos com 2 guerras em curso, né? Agora a da faixa de Gaza e também a da Ucrânia e da Rússia, mas assim, nos meios de comunicação é todo um discurso, né, de ódio entre Estados Unidos com a Rússia e a China, e aqui no Porto do Pecém, por exemplo, são tudo acionistas, né? Então, assim, a falácia também, né, como esse mundo da aparência e a essência tem um forço, né, porque na verdade, estão disputando, né, ou podem até negociar, dependendo do governo que possa conciliar aí, você tem, né, assuntos negociáveis. Mas voltando, né, como é que a gente pode pensar isso? Hoje em dia, a saída para o mundo é a defesa dos territórios, né, dos povos da floresta, povos do mar, né, os povos indígenas, porque esse é o território que está sendo disputado. Mas, claro, é uma luta desigual, porque são territórios que estão sendo disputados e disputados mesmo em forma de guerra, né? A região árabe, toda essa guerra, né, histórica que existe aí, é a disputa dos territórios. E, inclusive, né, quando se fala também na questão do terrorismo, também tem relação com essa questão da defesa dos territórios. Então, isso aí é no Afeganistão, né, também na região, né, da Arábia Saudita, né, toda a região árabe, mas também é para nós aqui, né, algo aqui não estão guerreando porque a gente não está oferecendo uma resistência mais radical. Mas se nós oferecêssemos uma resistência mais radical, nós estaríamos sendo bombardeados, né? Acho que temos que pensar sobre isso, né? Onde tem bombas é porque tem uma resistência aí que não aceita a ocupação desse território, porque é um território de interesse do capital, né? Então, assim, tem uma pesquisadora, a Ana Esther Senha, que ela discute isso, né, sobre o mapa do Pentágono. Quando você bota assim um mapa do Pentágono, do que seriam as zonas de controle democrático dos Estados Unidos, e que o Pentágono, os Estados Unidos têm o direito de ocupar em caso de instabilidade democrática, entre aspas, toda coincide, se você coloca o mapa por cima do mapa mundi, são todos os territórios onde tem petróleo, onde tem água, onde tem minério. É o lugar onde tem as possíveis instabilidades democráticas, né? Então, você vê mesmo que é algo
muito coordenado, né, com interesses mesmo das grandes potências, como o caso dos Estados Unidos, caso da Rússia e da China, que hoje são os que estão mobilizando, né, essa etapa de desenvolvimento do capitalismo por expropriação, e que os territórios indígenas estão no alvo, né? Então, assim, os grileiros, alguém perguntou aqui, né, em relação aos grileiros. A questão dos grileiros é muito também delicada, porque os grileiros, eles são pobres também. Eles são aquele setor que é mobilizado para trabalhar, mas quem está por trás são grandes corporações. É uma estratégia também de desterritorialização, porque eles vão também tocando nessa violência cotidiana e vão expulsando. É como o crime organizado também, que é um outro problema hoje dentro. A região amazônica hoje, todos os países, né, que dividem, né, esse território, eles têm sido, né, os relatos dos movimentos indígenas no Equador, na Bolívia, no Brasil, no Peru, como o crime organizado ele tem adentrado a região amazônica e, em processo super violento, está expulsando mesmo as comunidades ribeirinhas, são as primeiras, né, que são atingidas, mas também as comunidades indígenas, porque eles permanecem no território, mas passa o que aconteceu aqui no Brasil também, que nós sabemos, né, no último período, como, né, foi muita violência também na região amazônica do lado brasileiro, né? Então, assim, não tem uma resposta, digamos, a resposta é a defesa dos territórios, mas a gente sabe que também não é um processo fácil, né, de pensar e articular também dentro do âmbito da luta popular mais ampla, né, dos nossos países e também da própria região. E aqui pelo livro também, né, no Copenau, a gente percebe também que além da demarcação e da defesa do território, também a crítica ao fetiche da mercadoria, né? Inclusive, na própria cultura, eles não deixam herança, né? Isso é bem interessante aí, porque você já destrói toda a lógica da propriedade privada, né? Então, a pessoa morreu, eles destroem todo o vestígio da existência ou de possível propriedade daquele indivíduo, então não tem essa lógica da herança, o que já é uma forma de ser, né, que desestrutura qualquer possibilidade de reprodução dessa lógica da apropriação privada, né? Então a gente tem aqui pelo que a gente vê, né, eles dizem que o branco, né, que o Copenau e o Albert, né, fala aqui que o branco tem mais medo da morte do que nós, né? Porque só vivem o presente, não vivem o futuro, né? Estão sempre preocupados apenas com o seu momento. Embora toda a lógica que a gente viva seja de aceleração e preocupada com o futuro, é um futuro que nunca chega, né? Nunca tá bom, nunca chega. E aí a forma de enfrentamento, inclusive, desse futuro, dessa morte, é outra lógica que desestrutura, né? Então, essa própria visão de compreensão do que é o território, do que eles são, do que eles representam, da forma de lidar, já é totalmente antagônica, né, Lia? A lógica do capital, né? Então, por isso que aqui a gente já vê essa aproximação direta e essa contraposição, na verdade, né, a essa lógica do capital. Então, não é só a forma de ser deles estarem lá no território, né, mas a própria concepção de mundo, de pensar, de se organizar. O pessoal está aqui comentando, né, algumas pessoas comentando, André Luiz, Ana Cleuma, Glaucimar, todos concordando aqui com o que você já acabou de colocar aí sobre a questão do pensamento, da lógica ciente-pensante, né, das narrativas a partir da história e cultura dos povos indígenas. Glaucimar também está colocando, tem aí cuidado com o seu território, né, e se depara aí com esse projeto de morte, né, que é imposto aí pela lógica do capital. Eu né, não sei se mais alguém tem alguma questão para fazer para a Lia diretamente.
também, ou Lia, se quiser ainda fazer alguma consideração, porque é muita coisa, mas quando a gente para aqui para dialogar, as coisas parece que fogem, né? Tanto sobre a questão do devir outro, quanto da queda do céu, né? Ele vai falar do falar aos brancos, né? A lógica de falar aos brancos, que eu também achei muito interessante, porque não é uma lógica de imposição, né? Tem uma fala também do Ailton Krenak também, que é muito interessante, quando ele fala, né? A gente não vê o outro como um estranho, né? Existe uma lógica de alteridade, né? E o Davi Copenau falou na mesma lógica aqui, né? Que os brancos querem que a gente se torne, e os Yanomamis se tornem brancos, mas a gente só se tornaria brancos se eles também se tornassem Yanomamis. Então, é uma lógica muito mais sincrética e sintética do movimento da realidade, da alteridade, do que de imposição nessa lógica, né? E aí o Ailton é muito interessante porque ele fala, né, se os brancos fossem um pouquinho educados, eles não teriam colocado em movimento todo o processo colonial de genocídio e passar por cima da gente, né? Então, ao mesmo tempo que essa lógica, né, desse religar, dessa forma de ser sente-pensante indígena é muito interessante e é a fortaleza dos próprios indígenas, também é utilizado como uma fraqueza, né, pela lógica do capital, dessa lógica de alteridade. Então, é algo que tem aí que ponderar com essa raiva digna, né, Lira? Se você quiser falar também um pouco sobre isso aí, porque é algo que eu acho que a gente tem que espraiar essa lógica irreligária, mas também sem abrir mão dessa raiva digna como potência aí diante dessa lógica, né? Sim, por exemplo, no caso, né, da digna raiva, como dizem os zapatistas, né, e que o Schopenhauer também, quando ele diz a gente sente raiva, e a raiva também se torna, né, um propulsor dessa necessidade, né, de falar e denunciar. Uma questão que é importante, né, dentro do pensamento indígena mais amplo, né, há elementos que vão convergindo, e cada povo, cada nação, eles vão ter as suas referências, né, na língua, na espiritualidade, né, nesse vínculo com o território, com os seres, né, encantados, os seres espirituais, mas digamos que a base ontológica ela é muito semelhante. Essa lógica da complementariedade da existência, por isso essa questão da coexistência, e que isso também dialoga com a filosofia africana do Ubuntu, né? Eu sou porque somos, então tem como você ser só você, isso é uma ruptura com essa lógica individualista, individualizante também, e antropocêntrica também do capitalismo e da filosofia ocidental moderna. Não somos um indivíduo, é um coletivo, e também essa intersubjetividade. Então, essa questão do falar, ele pressupõe o escutar. E isso é um elemento comum. Por isso, quando ele diz eu estou dando a minha fala para você, eu estou pressupondo que você está me escutando. Não é só o ato de eu falar e você não escutar. E vai haver um momento também que essa relação, né, de alteridade também do sujeito, entre sujeitos, é o que vai permitir o diálogo. Né? Por isso que é um diálogo, o diálogo intercultural, e isso o Henrique Dussel também fala muito, né? Ele tem que ser uma via de mão dupla. Então, por isso que ele faz essa analogia, né? Para eu ser branco, você tem que ser Yanomami, porque seria uma via de mão dupla. E isso é interessante porque coloca também essa questão de que, dentro, né, desse processo histórico das nossas civilizações, o Ailton Krenak, ele diz isso, olha, olha a história do descobrimento do Brasil, um barco aí, uma caravela, o povo perdido, morrendo de fome, não sei quantos dias viajando, e a gente acolheu, resgatou eles aí do mar, demos de comer, demos de beber, então a gente fez um ato de caridade. Estava tudo doente, com fome, perdido, não sabia para onde é que ia. Então, assim, de mostrar que havia realmente uma ideia, né, de uma civilização, né, que tinha a sua forma de organização e recebe outra. O Carlos Porto Gonçalves, quando ele trabalha esse texto, né, sobre as territorialidades do Abaiala, e fala, né, que as nossas sociedades,
haviam mais de 90 milhões, né, de pessoas que já viviam no Abaiala, que é esse território que vai do Canadá até a Argentina. Antes, né, é o nome que o povo cuna do Panamá, ele denomina esse território que depois foram as Américas, né? Você tinha, por exemplo, cidades como Cusco, a região ali do Machu Picchu, né, no que seria hoje o Peru, ou mesmo Tenochtitlan, que era a cidade asteca, né, no México, que seria hoje a cidade do México, eram muito mais desenvolvidas que Paris. Paris era um povoado aí cheio de lama, assim, não tinha, né, tecnologicamente, eram muito mais desenvolvidos tecnologicamente, né, tecnologias mesmo, e no caso da Europa, o que eles têm de tecnologia foi porque os árabes construíram, também não foi algo dos europeus, eles herdaram, né, os aquedutos, as construções também relacionadas à arquitetura, a questão da agricultura, porque eles só plantavam batata, e depois foi quando chegou também outras espécies, né? Então, você tem aí todo um conhecimento que já existia, e que foi, né, totalmente expropriado, soterrado, negado, inferiorizado nesse encontro com o homem branco. E que não houve esse ato fundamental da escuta, de aprender também de uma outra cultura e permitir esse trânsito cultural, né? Do que você também apreende da cultura do outro, né? Então, isso já desde aí, esse ato da escuta, ele não existiu, ele foi o da imposição, né? A Silvia Kusikan, que quando recupera as cartas do Puma de Ayala, que é uma carta de mais de 1.000 páginas, que são imagens, né? E ela mostra como foi o processo de descenso do lugar das mulheres como construtoras de cultura, eram as tecelãs, e o ato de ser tecelã, ele tinha uma importância social, porque você tecia a história do povo também na roupa, né? A própria chegada dos jesuítas foi um processo mesmo, né, de expropriação do lugar público da mulher, com essa ideia do pecado e do patriarcado, né? Então, assim, diferentes formas em que essa escuta ela não aconteceu, e se impôs uma outra língua e um processo de silenciamento. A colonização ela representou um processo de silenciamento, e um silenciamento que depois ele se expandiu, inclusive, para as sociedades latino-americanas. Até hoje a gente carrega esse jugo colonial, que nos consideramos sociedades inferiores às sociedades europeias, por exemplo. A gente sempre pensa que a Europa, os Estados Unidos e o Canadá são superiores a nós. Isso é uma herança cultural, colonial, de não reconhecer, né, a riqueza da nossa cultura como sociedades latino-americanas, porque é uma estrutura colonial racista, e que nós reproduzimos internamente, né, o colonialismo interno com os nossos povos originários, e nos reproduzimos quando nós também assumimos essa condição de sermos inferiores àquelas sociedades que nos colonizaram, né? Então, tem toda essa dimensão. Então, acho que a gente já está chegando aqui ao final, né? Se aproximando do final. A Ayrton está comentando aqui, complementando a Lia, falando que essa caridade que nos custou muito economicamente, né? Talvez por isso o desejo, né, de aprovar aí um marco temporal e expropriar a terra dos povos originários. Então, não sei se tem mais alguém que queira fazer mais alguma pergunta, trazer mais alguma questão, alguma contribuição. Fale agora. Que a gente já vai se aproximando aqui para o final, então, tá vindo só os agradecimentos, Li, aqui, né, da aula, sempre rica, né, e trazendo aí ricas contribuições, só os agradecimentos. Então, Lia, se quiser falar mais alguma coisa, trazer mais alguma questão para complementar, pode ficar à vontade aí para as considerações finais, que a gente já vai se caminhando aqui para o final. Né, o que eu diria para vocês é que, de fato, leiam, né, esse livro. É um livro, como eu disse, que a gente lê e relê várias vezes, e a cada releitura a gente vai pensando também novas reflexões.
As próximas aulas a gente vai encontrar também com outras reflexões que vão dialogar também com essa, né? Com a Célia Chacriabá e também com a Cacique Irê, daqui do Ceará. Então, vai ser importante também para a gente ver, dentro do pensamento Chacriabá, dentro do pensamento também aqui dos povos indígenas, né, do estado do Ceará, vai ser importante para a gente conhecer também essas outras formas, né, de pensar o processo da luta e da resistência dentro do território. Então, acho que a gente vai voltar ainda ao Copenau, esse processo ele vai ser muito cíclico também, porque a gente vai dialogar com as três, né, reflexões. E eu queria agradecer também, né, os comentários, os diálogos, e a gente continua na próxima semana. Agradecer também aqui todos, né, que estão participando, ficaram aqui com a gente até agora. Lia, como sempre, aí presente e trazendo as contribuições aí dos estudos e pesquisas para compartilhar. Então, ficamos por aqui. A gente se encontra aí na próxima aula, no próximo encontro, para dar continuidade aqui. Boa noite a todas e todos. Até a próxima. Boa noite, gente. Um abraço, bom descanso.